A Secretaria do Meio Ambiente de Joinville encontrou uma solução a várias mãos para caracterizar faixas marginais a serem aplicadas nos cursos hídricos da área urbana consolidada do município. O estudo indica na microbacia os trechos do corpo hídrico onde se mantém a área de preservação permanente e onde deve ser aplicado o recuo da faixa não edificável, que são os recuos alternativos utilizados, de 5 metros para microdrenagem e de 15 para macro, conforme lei municipal. Desde o início da nossa gestão, em 2021, nós temos focado muito na desburocratização dos nossos procedimentos, para dar mais celeridade e mais segurança jurídica a todos os empreendedores de Joinville. Em abril de 2021, nós tivemos uma surpresa com o julgamento do tema 1010 no STJ. Esse tema ele delimitou que dentro da área urbana consolidada fosse aplicado o distanciamento previsto no Código Florestal, ou seja, 30 metros para cada lado das margens dos cursos hídricos. Isso acabou ocasionando um prejuízo muito grande para todos os empreendedores, né, que já tinham processos em andamento ou aqueles que queriam protocolizar os seus requerimentos. Então, a gente, naquele momento, tomou a decisão mais difícil da nossa gestão, que foi suspender o curso de todos esses processos, principalmente para evitar prejuízos futuros, para evitar que essas licenças que nós fôssemos emitir fossem futuramente cassadas, questionadas juridicamente. Então, nós criamos um grupo de trabalho para que esse grupo de trabalho desenvolvesse uma metodologia e encontrasse uma solução para que esses empreendedores não fossem mais prejudicados. Esse grupo de trabalho ele é multidisciplinar, ele envolve diversas secretarias, né? Ele envolveu diversas secretarias e também nós fizemos reuniões com o Ministério Público, com outras autoridades públicas, para que a gente conseguisse caminhar juntos numa solução. Uma das missões da equipe de licenciamento ambiental era criar uma metodologia para caracterizar a função ambiental dos corpos hídricos, desenvolvendo um diagnóstico socioambiental para também atualizar o levantamento hidrográfico de Joinville. Porém, devido à extensão dessas áreas no município, conciliada a todas as outras funções desempenhadas pela equipe técnica da Secretaria, o processo seria longo e demorado, com inclusive provável necessidade de contratação por meio de processo licitatório. Com a delimitação da área urbana consolidada do município, os profissionais, então, desenvolveram a metodologia e publicaram um artigo científico em um periódico. Um dos diferenciais do projeto e da metodologia foi fragmentar as subbacias por microbacias. Em vez de realizar o estudo em toda a cidade, que se tornaria mais difícil, caro e burocrático, a ideia foi realizar em partes em toda a extensão dos corpos hídricos inseridos em cada microbacia. E então, das 7 subbacias da cidade, os profissionais mapearam Joinville em 216 microbacias. A metodologia para diagnóstico socioambiental foi aplicada pelos profissionais pela primeira vez na microbacia 133, que recebeu o nome de Pedro Lessa e serviu como objeto de pesquisa do artigo. A partir dela foi disponibilizada no site da Prefeitura a metodologia, o modelo. A microbacia Pedro Lessa passou a servir como referência para os futuros estudos das demais microbacias. Os diagnósticos apontam em quais trechos dos corpos hídricos a faixa não edificante pode ser aplicada, seja na regularização ou em novas obras. Claro, tomando todo o cuidado com o meio ambiente, já que o estudo técnico das microbacias avalia se houve ou não perda de função ambiental das faixas, de acordo com quesitos técnicos e o conhecimento prévio dos termos e direcionamentos jurídicos do tema. Por isso, levam em conta aspectos como a função ambiental, irreversibilidade de recuperação da área, relevância de manter os recuos mais restritivos em novas obras e o princípio de isonomia sobre a ocupação da extensão da faixa marginal do corpo hídrico.
O objetivo da nossa metodologia é avaliar, primeiramente, a ocupação das margens dos corpos d'água, quanto à existência de edificações, de vegetação, as nascentes, as encostas, entre outros quesitos. Então, macrocenários são criados e cada trecho de corpo d'água é associado a um macrocenário. Então, é aplicada uma matriz de impacto. O resultado dessa matriz de impacto vai indicar a perda de função ambiental para os casos em que foi indicada a aplicação da faixa não edificante. Nos demais casos, é mantida a preservação ou a área de preservação permanente. É importante salientar que, com essa metodologia, as regiões que forem mapeadas em que houver um maciço ou remanescente de vegetação, vai se continuar preservando e não se vai flexibilizar, né, esse tipo de região. A ideia é flexibilizar apenas onde a urbanização já tiver atingido um estado máximo, né, e isso não venha a comprometer o meio ambiente e continuemos preservando as regiões que ainda temos preservado no município. Depois que finalizamos a metodologia do diagnóstico socioambiental por microbacias, houve a alteração do Código Florestal em dezembro de 2021, através da Lei 14.285. Essa lei trouxe a possibilidade dos municípios legislarem, né, criar a sua própria legislação, delimitando faixas marginais distintas àquela do artigo 4º do Código Florestal, né? Então, nós poderíamos trabalhar com outra margem, com outra delimitação de margem dos corpos hídricos inseridos na nossa área urbana consolidada. Então, em janeiro, nós reativamos aquele mutirão, nós reativamos a equipe multidisciplinar para criar a legislação. Nós criamos a legislação em um mês. Em fevereiro, no início de fevereiro de 2022, nós enviamos essa legislação à Câmara dos Vereadores. Nós, em paralelo, desenvolvemos toda a metodologia do decreto, estabelecendo o procedimento interno de fluxo processual. Também estabelecemos toda a metodologia de como esse processo iria tramitar na esfera online, né? E também deixamos tudo isso pronto para, a partir do momento da publicação da lei, que ocorreu em abril, em meados de abril de 2022, no dia seguinte à publicação, os procedimentos pudessem rodar. Um trabalho que ultrapassou os limites de uma secretaria e envolveu demais profissionais técnicos da Prefeitura de Joinville. A equipe de drenagem da Secretaria de Infraestrutura Urbana, a CEINFRA, foi chamada para atualizar os locais de micro e macrodrenagem com base nos planos de drenagem, previsão de obras, entre outros estudos e documentos. Isso foi necessário porque a faixa não edificável, que é indicada no estudo, possui relação direta com a drenagem urbana. Outro ponto utilizado pelos técnicos foi o SINGEL, o Sistema de Informações Municipais Georreferenciadas. Foi desenvolvida uma camada específica para as microbacias, que possibilita identificar em qual delas cada lote está inserido e permite o acompanhamento do status em que se encontra quanto ao estudo. Todo o levantamento está disponível a qualquer morador de Joinville e vem sendo atualizado dia a dia. É assim que funciona o fluxograma criado pela SAMA. O cidadão confere no site a microbacia do seu lote de interesse. Se ela já tiver o diagnóstico, é só utilizar os recursos previstos na lei municipal. Se não, pode contratar o estudo pela iniciativa privada, que passa depois pelo parecer dos técnicos da SAMA, na unidade de licenciamento ambiental. Esse estudo, aplicado com base na metodologia desenvolvida pela SAMA, recebe parecer de uma equipe técnica multidisciplinar, composta por engenheiros, agrônomo, florestal, civil, ambiental e químico, geógrafos, biólogos e geólogos, capacitados para a análise. Em seguida, o diagnóstico é avaliado pelo Conselho do Meio Ambiente, o CONDEMA. O Conselho formou uma Câmara Técnica com a sociedade civil e poder público para analisar os projetos. Se tiver ajustes, o estudo volta. Se não, segue para análise da Procuradoria do município. Tudo em ordem, a Procuradoria elabora o decreto, segue para a sanção do prefeito e o documento fica público, pronto para aplicação.
Para o setor da construção civil de Joinville, a iniciativa representa crescimento e desenvolvimento para a cidade. É o que afirma o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville, o Sinduscon. E essa iniciativa da SAMA, ela coloca Joinville na vanguarda, né? E como até um exemplo para outros municípios seguirem, né? Então a gente respondeu através dessa iniciativa da SAMA uma demanda que há muitos anos já vem sendo sugerida e necessária para o setor da construção civil e para a sociedade em geral. E esse trabalho, Adri, até gostaria de salientar, ele teve tanto sucesso porque desde o início a SAMA e o setor público sempre se preocupou em conversar com o setor privado. Então os resultados, quando isso acontece, são maravilhosos. E com certeza, com o desenvolvimento que a gente teve nesse projeto, feito em duas mãos, setor público e setor privado, hoje a gente tem uma segurança que promove para a cidade de Joinville um crescimento muito mais sustentável. E o interessante disso é que a gente não vai prejudicar o meio ambiente, pelo contrário, a gente vai salvaguardar, que a gente vai cumprir com a legislação, desenvolver a cidade e não prejudicar o meio ambiente. Então isso é fantástico, né? Então nós acreditamos no setor da construção civil que de uma forma rápida a cidade será contemplada com esses estudos das microbacias. E isso a gente até nota no dia a dia, na nossa prática, que as construtoras mesmo se unem. Às vezes têm terrenos numa mesma região, então elas se unem, fazem o estudo em conjunto e assim será em toda a cidade. Então eu creio que rapidamente a gente terá toda a cidade contemplada e com isso sim a gente pode trazer segurança para qualquer morador que queira consultar o seu terreno, para qualquer empresa que queira desenvolver o seu negócio e poder fazer um projeto com muito mais segurança. Isso vai trazer com certeza muita agilidade e, acima de tudo, uma segurança daquilo que nós estamos fazendo. Que acho que é o fundamental para qualquer empresário e para qualquer cidadão. Ter segurança naquilo que está fazendo no seu dia a dia, nos seus projetos. O diagnóstico segue sendo atualizado em Joinville. Das 216 microbacias mapeadas, 83 foram aprovadas ou estão em estudo. Um percentual de 38,4% do total em 9 meses de programa em atividade. Nos processos de licenciamento, terraplenagem e vegetação que estavam suspensos, o impacto é de 89%, na perspectiva ou retomada de análise. Na SAMA, um total de 134 autorizações já puderam ser expedidas. Após o estudo de todas as microbacias, o objetivo é consolidar um volume final, com os estudos de todas elas em Joinville, o que garante isonomia no processo, direitos e deveres iguais para todos os cidadãos que utilizam diferentes áreas edificáveis no município.